Agradecer, né, a vocês aí por terem aceito o convite, né? Vocês podiam estar com as famílias aí, estão aqui com a gente compartilhando aí a experiência de vocês, então quero agradecer. Isso para a gente não tem preço, assim, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui, então muito obrigado, doutora Juliana, muito obrigado, doutor Francisco, doutor André. François está aí com a gente, que é o nosso diretor de vendas, né, para toda a América Latina, e o Antônio José também, que é o nosso distribuidor no Brasil, diretor da iHome, que está sediada em Ribeirão Preto. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem está do outro lado nos ouvindo aí, participando com a gente. Espero que vocês aproveitem bastante, né, conheçam um pouco mais dessa tecnologia, que é muito interessante, e com certeza vocês vão descobrir aí novos caminhos aí para poder tratar seus pacientes de glaucoma, de retina, de catarata, tá bom? Eu passo a palavra para o Dr. André Maia, que vai ser o nosso moderador. Tá bom, Dr. André? Seja bem-vindo e obrigado. Bom, boa noite. Agradeço muito o convite, Flávio, para ter a oportunidade de estar aqui com vocês, para moderar essa sessão de usuários e pessoas que têm interesse em usar o sistema de endoscopia da BVI. Acho que vocês escolheram as pessoas que têm mais experiência, talvez o Francisco seja a pessoa que tem mais experiência no Brasil, ele tem usado a endoscopia, pelo menos é o que eu me lembro, há mais tempo, foi um dos inovadores, e a doutora Juliana também, com uma larga experiência com cirurgia endoscópica. A gente só vai fazer uma pequena contribuição, porque a nossa área não é uma área relacionada a glaucoma, mas a gente tem usado em alguns pacientes com doença de retina. Então, para a gente não demorar mais, eu vou pedir para a doutora Juliana começar com a sua apresentação e depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat e a gente tenta responder as perguntas oralmente. Doutora Juliana, muito obrigado e eu vou dar a palavra a você. Obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Flávio, ao François pelo convite, à BVI. Eu sou estou super entusiasmada com a técnica e vamos falar um pouquinho, começando sobre opções para tratamento em glaucoma. Abriu a aula aí, pessoal? Dá para ver? Não, doutora Juliana, não abri ainda não. E agora? Ainda não. Não? Vou compartilhar a tela. Vamos lá. Deixa eu tentar de novo. Ainda não. Aqui. Agora acho que vai. Agora abriu? Aí, abriu. Abriu? Perfeito. Tá. Então, tá. Quando eu comecei a procurar as opções aqui em tratamento para glaucoma, a gente pode ver o quanto o glaucoma evoluiu nos últimos anos. E quando a gente pensa em... Doutora Juliana, só te interromper um minutinho. O François acabou de colocar umas perguntas aí. Sim. É só uma enquete, pessoal, para a gente saber de vocês aí, só para interagir um pouquinho. Qual a especialidade de vocês que estão assistindo aí, os participantes? Gostaria que vocês respondessem para a gente qual a especialidade de vocês, se é catarata, glaucoma ou retina, tá bom? Certo? Então, vamos lá. E a gente vê o quanto o tratamento do glaucoma tem evoluído. Vamos lá. Estamos com 50% de resposta. A gente pode responder e logo só vamos mostrar quais são os resultados para saber qual é a audiência que está em linha. 50%, 57%, 20 pessoas. Já estamos 35 pessoas conectadas. Vamos mostrar agora, estamos a 60% de respostas. Querem que eu aguarde primeiro as respostas? E então podemos ver que a maioria de pessoas que estão em linha são retinólogos e logo nós temos também cirurgião especializado em catarata e em glaucoma. Aqui, doutora Juliana. Posso prosseguir? Sim, por favor. Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que o glaucoma é uma das principais causas mundiais de perda irreversível da visão. O glaucoma é responsável por 8% no mundo todo como causa de deficiência visual. E no Brasil, ela é considerada a segunda principal causa de cegueira.
E atualmente o único método comprovado cientificamente para a gente ter uma parada da progressão da doença é através da redução da pressão intraocular. E os estudos já nos mostram que a cada 1 milímetro de mercúrio que a gente consegue baixar na pressão intraocular, nós conseguimos retardar a progressão do glaucoma em até 10%. Geralmente, o tratamento é iniciado através do tratamento clínico. Geralmente, nós começamos com uma droga. A droga de escolha tem sido a prostaglandina, por ser a classe de medicação que causa maior queda da pressão intraocular. Quando a gente não consegue com a monoterapia, a gente pode trocar essa terapia por uma outra droga ou ainda associar com uma segunda medicação. E nos últimos anos surgiram as combinações fixas, que nada mais é do que 2 medicações no mesmo frasco, e depois as combinações triplas, que surgiram há pouco tempo e que têm nos ajudado muito a aumentar a fidelidade ao tratamento. E como que essas drogas vão agir no olho do paciente? A gente consegue uma queda da diminuição da pressão intraocular através do aumento da drenagem do humor aquoso pela malha trabecular, ou através do aumento da drenagem pela via uvoescleral, ou ainda pela diminuição da produção do humor aquoso no corpo ciliar. Uma outra forma de tratamento é a trabeculoplastia seletiva laser, ou SLT. Até algum tempo a gente vinha indicando a trabeculoplastia caso o tratamento clínico falhasse. O que a gente vê nos estudos hoje em dia já tem sido aplicado como primeira linha de tratamento. Ele é indicado para pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto e hipertensos oculares. Também funciona muito bem nos pacientes portadores de glaucoma pseudociliativo e também no pigmentar, desde que tenham ângulos abertos. O mecanismo de ação ainda não é totalmente elucidado. Nós sabemos que esse laser ele causa microdisrupções intracelulares e ele acaba atingindo de uma forma seletiva as células pigmentadas do trabeculado, sem causar dano ao tecido que está ao seu redor. A gente consegue ter uma queda da pressão intraocular de mais ou menos 3 a 8 milímetros, que acaba sendo equivalente a aproximadamente uma droga. E depois desses tratamentos, o que a gente já ia em seguida, quando não dava certo, era a cirurgia. A trabeculectomia foi a cirurgia primária para o tratamento de glaucoma por muitos anos. Ela foi descrita pela primeira vez em 1968 e em 1982 a gente teve um pulo muito grande quando a gente começou a associação de antimetabólitos como a 5-fluoracil e depois a mitomicina, que aumentaram o sucesso da cirurgia. Mas devido às suas potenciais complicações, que todos nós já conhecemos, sempre houve uma busca por tratamentos melhores que pudessem diminuir essas complicações. E aí a gente tem uma nova forma, na verdade, de tratar. O que a gente tem visto é que essa pirâmide tem mudado um pouco no tratamento do glaucoma. Alguns começam com tratamento clínico, outros começam com a trabeculoplastia seletiva laser. Isso tem mudado um pouco. Eu confesso que eu tenho oferecido mais a trabeculoplastia seletiva na minha prática diária, por o paciente ter uma facilidade maior de ficar sem o colírio, às vezes os efeitos colaterais a gente acaba diminuindo também, não vai depender daquela fidelidade a um curto prazo. E o paciente também, ele se sente muito bem, é um procedimento bem rápido que a gente faz ambulatorialmente. E depois do laser, antigamente a gente já ia para cirurgias, e hoje a gente tem uma lacuna, que são os MIGS. Os MIGS que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem o iStent, o Caruc, o GAT e o ABIC. Depois disso, nós temos as cirurgias fistulizantes, e a gente vê que o glaucoma até nisso evoluiu também. Na trabeculectomia, a gente tem hoje o Express, que ajuda, o Hologen também, que ajuda. Veio a esclerectomia profunda não penetrante. Caso tenha falha, a gente tem os implantes de drenagem e aí depois os procedimentos ciclodestrutivos. O primeiro MIGS que a gente teve aqui no Brasil foi o iStent, e logo em seguida chegou o iStent Inject. Qual que é a diferença entre eles? O iStent Inject, você acaba tendo 2 iStent, na verdade, no mesmo injetor. Nós já temos mais de 500 mil implantes no mundo todo. É um implante de titânio, em que ele é implantado na malha trabecular. Então, você precisa ter uma experiência com gonioscopia para isso. Ele pode ser usado tanto no procedimento isolado, como também na cirurgia combinada de catarata. É indicado para glaucoma primário de ângulo aberto leve a moderado. E ele funciona através da queda da pressão intraocular, fazendo um aumento da drenagem do humor aquoso. Depois chegou o Caruc. O que é o Caruc? Nada mais é do que uma goniotomia para o glaucoma primário de ângulo aberto e também para os hipertensos oculares. Ele causa uma diminuição da pressão intraocular inicial de mais ou menos 20%. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 2015 e a ideia era você tirar
quase completamente ou completamente a malha trabecular, sem causar danos aos tecidos em volta ali do trabeculado. Então, ele é um procedimento mais barato, você não depende de ter um implante na mão, na verdade, o seu custo, o seu gasto aqui vai ser com a lâmina. Essa lâmina, ela é vendida aqui no Brasil já também, ela é de uso único. O que você faz? Você insere essa lâmina também através de uma incisão clear córnea, também precisa da gônio para isso, da lente de gonioscopia. Essa ponta da lâmina, você vai entrar com ela ali na malha trabecular e no canal de Schillen. Depois que você perfurar a malha trabecular, você vai avançar lá no sentido horário e anti-horário, de 3 a 5 horas mais ou menos, e você vai tirar uma tira, na verdade, ali da malha trabecular. E aí você tem a diminuição da pressão intraocular. Um outro tipo de MIGS chegou, foi o GAT. A GAT é a trabeculotomia transluminal assistida por gonioscopia. Na verdade, o que a gente faz aqui é uma dilatação do canal de Schillen para você tentar restaurar a via de drenagem natural do paciente. Nós sabemos aqui que a maior parte de resistência no escoamento do muracoso é ali na malha trabecular. A primeira vez que a técnica foi feita foi em 1969, mas a descrição inicial, na verdade, era uma trabeculotomia externa. Então, a gente tinha um retalho escleral grande, você tinha a abertura da conjuntiva grande, você não conseguia fazer 360 graus. Então, como uma cirurgia que causava um dano tecidual maior, maior inflamação, você não conseguia pegar os 360 graus, e era uma técnica muito demorada também, ela acabou sendo deixada de lado. E depois, há poucos anos, o Dr. Feldman descreveu uma técnica em que você acaba abrindo o ângulo com apenas 2 paracenteses e acaba fazendo essa dilatação do canal de Schillen nos 360 graus. Então, como que ela é feita? Você faz uma goniotomia no quadrante nasal, a gente sabe que ali é a maior região onde a gente tem os canais coletores, depois você entra com Prolene 5.0, passa por todo o canal de Schillen e depois você traz esse Prolene para a câmara anterior. É uma técnica menos invasiva, é mais rápida do que a absterna. Você tem um aumento da drenagem do muracoso por você estar causando uma dilatação ali do canal. É uma técnica mais rápida e com isso você também não vai violar a conjuntiva, ou seja, você vai guardar essa conjuntiva, poupar ela se você precisar de alguma outra futura opção cirúrgica que você precise utilizar a conjuntiva. É um modelo mais econômico, o seu gasto maior aqui vai ser com Prolene 5.0. E recentemente, o que chegou no Brasil agora foi o ABIC também. O ABIC tem poucos colegas ainda fazendo, se eu não me engano, acho que no Brasil o Vitor Civental que tem feito. É uma técnica, na verdade, ela é uma modificação da canoloplastia ou da viscocanaloplastia. Você tem um aparelho, o aparelho tem o iTrack, o Visco Injector e o iLumine. Então, como que ele funciona? A gente tem esse aparelho, ele tem uma fonte de iluminação aqui, e aí você tem uma cânula ligada a ele e também esse visco injetor. Quando você vai colocar a cânula, você vai dilatar o canal de Schillen aqui 360 graus e ele tem essa ponteira iluminada aqui com a fibra ótica. Essa ponteira ela pode manter a iluminação fixa, como ela pode também ir piscando ao longo do tratamento e você consegue ter a visualização de toda a cânula de onde ela está para ver se você está realmente no local correto onde você está passando. E aí você precisa ter um assistente que vai ficar com o visco injector, e aí ele vai girando esse injetor e ele vai injetando o viscoelástico de uma forma bem devagarzinho e bem lenta, até que vai causando essa viscodilatação ali dos canais de Schillen. Uma outra tecnologia que nós temos, mas que infelizmente não chegou aqui no Brasil ainda, é o Zengel, está sendo trazido. O Zengel é um implante que você põe subconjuntival e ele vai drenar o humor aquoso da câmara anterior para o espaço subconjuntival. Ele é indicado para glaucomas refratários, inclusive após trabeculectomia, desde que você tenha um ângulo aberto ali no olho do seu paciente, para glaucoma primário de ângulo aberto, pseudosfoliativo ou pigmentar também, ou aqueles pacientes que não respondem à terapia medicamentosa máxima. Ele vem montado num injetor descartável. O que você faz, você vai colocar ele através de uma incisão corneana também. Esse implante ele é feito de um derivado do colágeno e ele tem um comprimento de mais ou menos 6 milímetros. E os estudos mostram que ele tem funcionado melhor quando você abre mão de usar a mitomicina durante o implante também. E como você insere ele? Você vai inserir ele na posição anterior ali ao trabeculado, por uma incisão clear córnea mesmo. Depois você vai injetando ele em direção à esclera, você atravessa o limbo e continua mais ou menos 2 a 3 milímetros ali além do limbo. E os estudos mostram que ele produz uma queda da pressão intraocular de aproximadamente 2 a 8 milímetros de mercúrio. Uma nova tecnologia também que chegou é o micropulso, que é o ciclo G6, que nada mais é que uma ciclofotocoagulação transescleral.
o que ele faz? Ele vai atuar de uma forma ciclofotocoagulando, fazendo uma fotocoagulação do corpo ciliar, fazendo a redução da produção do humor aquoso. Ele funciona com micropulsos de iodo de 810 nanômetros, então nós vamos estar aumentando a drenagem pela via uveescleral. É um procedimento não invasivo, você não precisa de incisões, você tem o aparelho, uma sonda. O problema é que você tem um custo com essa sonda, e essa sonda ela funciona por 1 hora, depois automaticamente ela desliga. Ela é de uso único, descartável, ela tem a vantagem de não produzir uma inflamação muito grande no pós-operatório, é um procedimento de execução muito rápido e uma reprodutibilidade muito fácil. Mas o problema é que a gente não tem ainda uma técnica cirúrgica que foi realmente padronizada. A gente vê que tem mudado ainda a duração dos segundos, a potência do laser e tudo mais. E aí nós temos os implantes de drenagem. Aqui no Brasil, atualmente, nós temos 3 implantes, o de Suzana, que é brasileiro, do Dr. Remo Suzana, o Bervelt e o Amed. Quando que a gente indica esses implantes? Quando a gente tem uma trabeculectomia, que a gente teve uma falência, ou 2, quando a gente tem alguma doença que cause alguma fibrose conjuntival extensa, ou no glaucoma neovascular. E lembrando que os implantes, nós temos os valvulados, como o de Amed, que são implantes em que a gente já tem uma drenagem do humor aquoso ali de uma forma imediata, e os não valvulados, em que a gente tem que fazer aquela sutura de contenção e aquelas fenestrações, para a gente evitar uma hipotonia no pós-operatório, e aí a gente acaba tendo um efeito melhor mesmo realmente quando a gente tem a absorção do fio ali no pós-operatório. E a nossa, pelo menos a minha, né, queridinha, eu tenho um amor muito grande por essa técnica, pela endociclofotocoagulação. Eu tenho feito essa técnica desde 2008. Eu tive o prazer de ter contato com o Dr. Martin Uran, que foi o desenvolvedor da técnica, durante o meu fellow que eu fiz no Milsai, e voltei de lá apaixonada pela cirurgia. Como que funciona essa técnica cirúrgica? Então, a gente tem um aparelho. Esse aparelho, ele é composto, para a cirurgia, a gente precisa de uma sonda, do monitor e do aparelho. Né? O monitor ele serve simplesmente para você visualizar a cirurgia. A sonda ela é composta por 3 sistemas. A gente tem um sistema de vídeo, que é o que vai fazer a captação de imagem para jogar no vídeo, uma iluminação para você visualizar as estruturas dentro do olho, e o laser, que é o que você vai usar para fazer o tratamento. Existem 2 tipos de aparelhos, existem o E2, que foi o primeiro a ser lançado, e o E4. O E2, na verdade, é o aparelho que eu tenho, ele já vem com um laser acoplado, e o E4, você compra o aparelho e você pode acoplar o laser no seu aparelho. Ele funciona com laser diodo, num comprimento de onda de 910 nanômetros. Eu costumo fazer uma comparação que o que ele faz é o que o ciclo G6 faz, mas de uma forma mais intensa, porque, na verdade, você está fazendo o tratamento direto na área que você está tratando, que seria diretamente no corpo ciliar. Essa sonda ela tem um comprimento de 30 milímetros, com uma largura de 0,89 milímetros. Ela entra muito fácil pela sua incisão da cirurgia de catarata, numa incisão de 2 milímetros. Ela tem uma mira, que essa mira você vai visualizar durante a cirurgia, que é onde você vai jogar o seu laser depois para a área tratada. Essa mira é de 100 a 200 micras, e uma grande vantagem é que você consegue ter acesso a estruturas no interior do olho que a gente não consegue nem por outros exames, né? E quais são os objetivos da endociclo? Então, quando você vai começar essa cirurgia, o seu objetivo é você fazer um esbranquiçamento dos processos ciliares. Então, você vê que você tem essa mira vermelhinha, que é onde você vai jogar ali o laser. No momento que você joga o laser, você vai estar fotocoagulando todo o processo, você vai ver esse encolhimento dos processos e esse esbranquiçamento. Aí quer dizer que você realmente está tratando o corpo ciliar ali por inteiro. O ideal é que você trate não só o corpo ciliar, mas também as áreas entre eles, além também da pars plana. A pars plana é muito importante você pegar aquela área ali também, senão a circulação com o tempo ela volta ali a funcionar, e aí você acaba tendo um novo aumento da pressão intraocular. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Vou passar a palavra agora para o doutor André e para o doutor Francisco, e aí logo depois a gente tem os casos clínicos e as perguntas, e muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigado, doutora Juliana. Juliana, muito obrigado, foi excelente a sua apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você faz essa ciclofotoablação com a sonda de endoscopia, você usa que tipo de calibre para essa endoscopia? 23 ou 20 gauge? 20 gauges. Muito bem.
Bom, muito obrigado. Se as pessoas tiverem interesse em colocar perguntas, podem utilizar o chat, que é o QIA, que é o Questions and Answers, que está no próprio aplicativo, e essas perguntas podem ser mandadas para que a gente possa responder ao final de cada uma das apresentações. E agora nós vamos prosseguir com a apresentação do Dr. Francisco Lima, que talvez seja uma das pessoas com mais experiência nessa técnica no Brasil. Dr. Francisco, por favor. Obrigado, doutor André. Boa noite a todos. Deixa eu tentar colocar já aqui a minha apresentação. Apareceu alguma coisa aí, não? Ainda não. Clique em compartilhar a tela. Ainda não. Está rodando aqui, deixa ver se eu consigo. Você tirou a sua, né, Juliana? Tirei sim. Você saiu do modo vídeo e tá a tela escura aqui. Agora apareceu. Entrou? Maravilha. Entrou. Ótimo. Excelente. Excelente. Aí, o fato de eu estar vendo aqui as fotos do painel não atrapalha na projeção dos slides para o pessoal, não, né? Não. Tranquilo. Pode ir. Mais uma vez, boa noite a todos e faremos alguns comentários sobre, especificamente, a ciclofotocoagulação endoscópica, envolvendo, lógico, todos os... comentando sobre alguns outros tipos de ciclofotocoagulação. Deixa eu ver. O mais importante, eu acho, isso relacionado a novas tecnologias, ainda mais MIGs e qualquer outra coisa, medicamentos também, é a gente falar, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu nunca tive nenhum conflito de interesse, eu trabalho com a endoscopia, com a endoóptica, ou seja, com o aparelho da endóptica há exatamente 25 anos, e nunca tive nada a ver com a empresa e com a divulgação desse aparelho e nem das suas sondas. Recentemente, há 3 anos, eu também trabalho com o MP3, o G6, e já fui abordado você faz uma palestra assim, você leva alguma sonda aqui. Quer dizer, que é uma coisa natural hoje, mas também eu faço questão de deixar claro que nenhum tipo de conflito de interesse eu tenho nenhum associado a nada que eu vou falar aqui hoje. Bom, vamos começar fazendo um comentário. O que nós aprendemos, principalmente na residência, é que os procedimentos ciclodestrutivos devem ser reservados para os glaucomas refratários. Depois que você já tentou tudo, nada funcionou, você vai para o procedimento ciclodestrutivo. Vamos esquecer isso um pouco e também vamos esquecer que você vai considerar procedimento ciclodestrutivo apenas para olhos com prognóstico visual reservado. Hoje a coisa é totalmente diferente. E isso baseado principalmente nas conhecidas complicações das trabeculectomias e dos implantes de drenagem, que apesar de serem cirurgias que considerados por muitos aí, inclusive a Sociedade Brasileira de Glaucoma, como padrão ouro, hoje as tentativas, como a doutora Juliana colocou, é exatamente a gente fugir dessas complicações e ter umas cirurgias mais seguras e mais previsíveis. E várias revisões na literatura, e eu quero estimular vocês a pesquisarem isso, revisões recentes mostram que vários autores, vários médicos mundo afora estão considerando o procedimento ciclodestrutivo, há várias técnicas, como inclusive uma opção cirúrgica primária para o glaucoma. Ou seja, mesmo antes de trabeculectomia, mesmo antes de implante de drenagem. Eu estou falando de opções cirúrgicas invasivas, né? Quando a gente fala em trabeculoplastia seletiva a laser, de novo, como a doutora Juliana bem colocou, é um procedimento que deve sim ser estimulado e oferecido cada vez mais aos nossos pacientes que têm o ângulo aberto, isso seja outro assunto. Mas estimulo vocês a lerem sobre isso e vamos ver esses gráficos dessa publicação feita em 2015, no Ophthalmology, em que avaliaram os pacientes submetidos a cirurgias de glaucoma nos Estados Unidos, beneficiários do Medicare, e vejam um número crescente, né, de número de total de ciclofotocoagulação de 1994 até 2012,
Isso principalmente representado nessa curva aqui pelo aumento exponencial do uso da ciclofotocoagulação endoscópica, que foi introduzida por URAM em 1992, né? Então, desde 94, isso vem crescendo, e também crescendo o total de ciclofotocoagulação nesse período. Vejam o que está acontecendo no mesmo período, no mesmo trabalho com a trabeculectomia. Isso é uma coisa muito importante, porque a trabeculectomia, além da imprevisibilidade do resultado, né, você não sabe se no dia seguinte está filtrando pouco ou muito, corta ponto, hipotonia, e todo mundo conhece isso muito bem. Você tem outras alternativas, e por isso esse número decrescente no mundo inteiro. E é importante falar um pouco das técnicas de ciclofotocoagulação endoscópica disponíveis. Então vejam que à esquerda, onde está a G-probe, aqui está, ó, isso é a mais divulgada que existe, ou seja, a mais antiga técnica usando laser de modo contínuo, que é um procedimento transescleral, né, que você não vê o que está acontecendo dentro do olho. E aqui no ciclo G6, que também já foi mencionado na aula anterior, onde você também tem uma ciclofoto micropulsado, com laser micropulsado também transescleral. E isso são procedimentos que têm como objetivo, a princípio, diminuir a produção do humor aquoso, mas você não vê o que está acontecendo com o laser dentro do olho. E a grande diferença, exatamente esse filme aqui do lado, esse mostrando o que acontece, isso é uma imagem endoscópica, mostrando o que acontece após a aplicação do G-probe, transescleral, geralmente no olho após aquele POP, né? Que geralmente a gente escuta um POP e que tem trabalhos mostrando que se você tiver pelo menos 5 POPs desse, você tem um sucesso considerado. Olha só, explode o corpo ciliar, hemorragia, imagine a inflamação, e você não consegue acertar muito bem o que você quer, você veja que tem muita coisa aqui sem ser tratada. E é importante saber que na ponta dessa sonda, a temperatura chega no final de 2 segundos até 550 graus Celsius. Diferente desse novo modelo de transescleral, que é o micropulsado, que você tem 30% do tempo com a sonda ligada e 33 e 66 desligado, ou seja, esfria e aplica o laser novamente. Então é micropulsado e a temperatura na ponta dessa sonda estima-se que seja em torno de 35 graus Celsius. Então você queima, destrói menos o tecido. Certo, mas então vamos falar você não está falando de endoscopia, então mostra para mim o que a endoscopia faz de diferente. Aqui eu tenho 3 slides, 3 filmes rodando ao mesmo tempo, mostrando aqui o MP3. Olha como o MP3 funciona. Você passando aquela sonda para um lado e para o outro, né, que é o sweeping technique, varrendo conforme segue o protocolo. Vejam que o laser, infelizmente aqui eu não tenho como apontar. Deixa eu ver, eu não tenho uma seta aqui. Mas veja lá o laser traçando o vai e vem na pars plana. Por mais que você vire essa sonda, por mais que você não atinge os processos ciliares, a pars plicata. Eu chamo, inclusive, esse procedimento de uma pars plano fotocoagulação e não uma ciclofotocoagulação. Como o MP3 funciona, o G6, o micropulsado funciona, é objeto de mais 15 minutos de discussão. E já temos essa outra aqui, imagem do lado, mostrando exatamente como funciona o modo contínuo, que explode dentro do olho e você tem as complicações, né? Que nós conhecemos bem. E no meio, o ECP. O ECP mostra muito bem que você tem o controle total da ciclofotocoagulação, aonde está sendo aplicada, e isso muda tudo. A endoscopia muda tudo. Muda principalmente para o glaucoma, mas também, como o Dr. André Maia vai falar, na abordagem da retina. Essa área aqui, onde o ECP está mostrando, é exatamente posterior ali à raiz da íris, parte bem anterior ali lógico, na parte mais periférica da pars plana, já na pars plicata. Geralmente a grande angular, né, da cirurgia de retina não consegue ver essa região. Muitas vezes pacientes com glaucoma inflamatório, que após uma cirurgia de catarata complicada tem resto de núcleo ou mesmo córtex, se esconde aqui.
É um olho inflamado, com a pressão intraocular elevada, e você, com a endoscopia, consegue ver e fazer a vitrectomia, livrando esse olho desse problema. Bom, vamos adiante e para a gente ganhar tempo. Está demorando aqui a passagem. Muito bem. Aqui mostrando o quê? Que a ciclofotocoagulação endoscópica, apesar de ter um índice de sucesso muito bem satisfatório, vou mostrar esses resultados para frente, quando associada com a transescleral micropulsada, tem um efeito muito interessante. Ou seja, você faz um paciente, você faz uma FACO-ECP, né? Uma FACO-emulsificação combinada com ciclofoto, e depois de 1 ano, 2, esse paciente volta a ter pressão intraocular elevada. A ciclofoto micropulsada tem sido uma excelente alternativa, porque é uma cirurgia não invasiva. Recentemente, eu e o Dr. Leopoldo Marcacho publicamos aí os casos de micropulsado transescleral. Isso também está disponível aí na literatura no PubMed, com resultados interessantes. Não é o foco desta aula, mas é importante a gente mostrar para quem está nos ouvindo a diferença entre ciclofotocoagulação transescleral, modo contínuo, aquela com a G-probe, que você não tem controle, é uma temperatura muito elevada dentro do olho, fazendo uma ciclodestruição realmente. A ciclofoto micropulsada, que atinge mais a parte plana sem explodir, sem fazer um overtreatment, no caso. E a ciclofoto endoscópica, né? Já introduzido o aparelho e a técnica pela doutora Juliana, eu quero mostrar esse estudo interessante, vários estudos, 94, 97, 2007, mostrando a histopatologia de um procedimento transescleral, né, que é feito por fora do olho, e esse laser tem que atravessar a conjuntiva, a esclera, nervos, vasos, para depois alcançar o corpo ciliar e, se porventura, alcançar o epitélio pigmentado, que é mais externo, e o não pigmentado, que é mais interno, que é o que produz o humor aquoso. E na histopatologia, a ciclofoto endoscópica é totalmente diferente. Você preserva os tecidos, porque você está aplicando o laser dentro do olho, e esse laser vai atravessar o epitélio não pigmentado, ele não é absorvido pelo epitélio não pigmentado, é absorvido pelo pigmentado e faz a queimadura do não pigmentado por contiguidade. Bom, publicações, o URA em 92, mostrando aí uma 0% de TISE, sem complicações. Isso aqui eu já comentei, isso foi um follow-up muito pequeno, uma abordagem que preocupou muito. Ele colocou esse procedimento como funciona 100%, né, 90%, sem atrofia, sem complicações, e isso não é muito verdade. E, inclusive, a doutora Juliana passou lá com o Dr. George Speight, e ela, como citou muito bem, esse procedimento empolgou o Dr. George Speight desde 1985, quando Bruce Shields, o Shields, no caso, ele idealizou a endoscopia. Ele aplicou a endoscopia em macacos em 85, mas era um aparelho muito grotesco, uma sonda de endoscopia do lado, laser do outro, com resultados muito promissores. Aí veio o URA, exatamente esse que era o dono da empresa que produziu endoscopia, e fez esse endo-ópticos aí que hoje nós temos com tudo junto numa sonda bem pequenininha e com menos de 1 milímetro de diâmetro, né? Então, já publicamos o primeiro trabalho em 97, né, mostrando que sim, tem complicações. Esse procedimento, como qualquer outro, ainda mais em glaucomas refratários, olhos já bastante manipulados, bastante glaucoma neovascular, por exemplo, que representa esses 5% de tises aí, olhos já isquêmicos. Realmente é um procedimento que pode levar a tises. E a gente precisa comparar isso com outros tipos de técnicas de glaucomas, de cirurgia em glaucomas refratários. Como também eles publicaram em 97, de novo, com uma amostra totalmente diferente, sem hipotonia e sem tises, né? E o mais interessante, esse trabalho que eu conduzi, que foi a minha tese lá na USP, foi o trabalho prospectivo, comparativo, né, entre ciclofoto endoscópica e o implante de drenagem armédica. Ficou bem claro, depois de 2 anos de seguimento, que o sucesso entre as duas técnicas para glaucomas refratários era semelhante,
mas o laser, a ciclofoto com laser, com muito menos complicações. Nenhuma complicação associada à hiperfiltração, né, que nós conhecemos dos implantes, das trabeculectomias, com inclusive, a acuidade visual mais preservada no grupo do laser do que no grupo do implante de Armed. Nenhum outro trabalho, desde então, foi publicado contestando esses resultados. Ou seja, não existe nenhum trabalho hoje mostrando que isso aqui não é verdade, ou seja, no que diz respeito a falar um contraponto. Não, a Armed é melhor que ciclofotoendoscópica num trabalho prospectivo. E isso é interessante porque quando você percebe que aquilo que nós publicamos em 2004 foi publicado agora em 2016 e eles chamaram, os americanos chamaram, como vocês veem no título aí desse trabalho, ECP+, é exatamente o que a gente sempre fez desde os primeiros casos. Nós percebemos, a doutora Juliana falou isso muito bem, que é importante fotocoagular a parte anterior da pars plana, entre os processos e também o terço anterior da pars plana. Ali tem epitélio produtor de humor aquoso. E se você não fizer isso, você está fazendo o que fez um autor em 1975, que fazia uma ciclofoto transpupilar, que é chamado Pomeranceff, com índice de sucesso de 20%. Né? Porque você não atinge todo o corpo ciliar. Eu vou mostrar isso em vídeos lá na frente. No entanto, para você fazer uma fotocoagulação da parte anterior da pars plana, você tem que fazer uma via pars plana de abordagem, e isso não é muito bom. Você complica, o doutor André pode dizer isso muito bem, se aumenta o risco de descolamento de retina, de uma tração da base vítrea, você tem que associar a vitrectomia anterior. Mesmo assim, anos eu passei comparando uma coisa com a outra e eu acho muito mais seguro um ciclo fotoendoscópico via pars plana do que um implante de drenagem, né? Essa é a minha opinião pessoal. E eu quero mostrar nesse vídeo exatamente como é a abordagem via pars plana no paciente com glaucoma associado a ceratoplastia penetrante, em que você aborda, coloca o mantenedor de cama anterior ali no limbo, e a abordagem via pars plana, você vai marcar por fora com a pinça exatamente o meu protocolo, a 180 graus, se eu chego mais um pouquinho, 210, 240 graus, é a área que eu vou fotocoagular, e olha só onde eu começo. Eu começo exatamente na parte anterior da pars plana, fazendo essa técnica de varredura e fazendo uma depressão escleral externa. Por quê? Isso expõe os vales, né, aquelas depressões entre os processos ciliares. Me dá uma total segurança que a área que eu estou fotocoagulando, ela realmente não vai, a princípio, se refazer, né? Esse é um tecido de uma origem neuroepidérmica, neuroectodérmica, se não me engano, é um termo de embriologia que me engane aí se eu estiver errado, e que não se regenera. Então, você olha aqui a alça da câmara anterior, mostrando aqui, infelizmente, o mouse, eu não sei se dá para ver agora, o mouse apareceu. Muito bem. Então, isso aí é uma técnica, uma abordagem via pars plana, ECP+, que recentemente, eu digo, 2016, publicaram nos Estados Unidos, que a gente já comentou em 1997, que é desde quando a gente faz isso, né? Vamos adiante agora, mostrando uma coisa que vai interessar muito para o doutor André Maia. Veja esse paciente com glaucoma congênito. Já foi feito de tudo nesse paciente, ou seja, havia sido feita. Essa cirurgia tem 19 anos, quase 20 anos. Esse paciente é olho único, hoje tem 24 centros de visão e se vira, né? Anda sozinho. Mas vamos lá. Todas as cirurgias angulares tinham sido feitas nesse olho. 2 trabeculectomias e também tinha sido feito ciclo foto transescleral, modo contínuo com G-probe. Então, o que foi me encaminhado esse paciente é do Rio de Janeiro, e o que sobrou? Falou, bom, eu vou entrar via pars plana nesse paciente e ver o que aconteceu lá dentro e o que eu posso fazer para reduzir essa pressão, que estava em torno de 40, vocês veem pela condição da córnea, né? Totalmente opaca. E você não tem visão nenhuma. Então, vocês vão perceber, ó, eu fiz 2 incisões via pars plana, de novo, coloquei o mantenedor da câmara anterior aqui, e quando a primeira coisa que eu vi, como é que está o nervo óptico desse paciente? Olha a rima, olha a mácula, olha a rima desse nervo óptico, esse paciente não enxerga melhor hoje pela ambliopia, creio eu, e não por causa do nervo óptico, que a pressão controlou, e veja a marca
da ciclofoto transescleral, né, de uma das que ele fez. Olha só. Na parte plana, em primeiro lugar, olha os processos ciliares alongados, olha o que a endoscopia dá para você, qual a noção que você tem dos detalhes dentro do fundo de olho. Aí você vai adiante e faz a ciclofotocoagulação endoscópica com certeza do que você está fazendo. Isso sem endoscopia, gente, isso é impensável, né? Quando a gente fala em endolaser de retina, é uma coisa, você pode aplicar endolaser, mas você tem que ter um olho afásico, deprimir bastante, uma midríase muito grande, o doutor André Maia sabe disso, para você colocar o corpo ciliar ali para você fazer endolaser. Bom, uma criança com tanta cirurgia e uma abordagem via pars plana, a catarata ia ser consequência dentro de alguns dias. Eu fiz uma lensectomia via endoscópica, aí está mostrando bem, e acho que o doutor André Maia vai abordar isso, porque eu tinha certeza que se essa córnea melhorasse, né, a gente não sabia como é que se a córnea ia recuperar ou não, eu teria uma catarata que teria que abordar esse olho novamente. Então, a endoscopia nos dá a condição de fazer essa lensectomia. A qualidade da imagem hoje melhorou muito do endoscópio. De novo, como eu estou falando, esse vídeo tem quase 20 anos. E aí está realizada uma abordagem que a endoscopia é a única coisa que nos dá condição para isso. Bom, resumindo, isso é só para estimular de novo vocês darem uma olhada aí no PubMed, vou passar bem rápido isso. Essas publicações que temos em 2004, 2009, foram todas e estão agora vindo à tona, agora, 2016, olha só, aquele ICP Plus, o que nós já tínhamos falado há mais de 15 anos atrás. Isso nos deixa muito contentes, mostrando que é uma redução, esse pessoal do Doheny, de 60% depois do ECP Plus. E é isso mesmo. Você tem uma redução de pressão absoluta em torno de 50% se a ciclofotocoagulação endoscópica for muito bem feita, com muita segurança. Outro trabalho de 2016, só citando, eu só estou passando bem rápido para a gente ganhar tempo, eu quero ficar mais preso a técnicas. Agora vamos falar a coisa mais importante que eu acho para a gente discutir aqui hoje. Qual que é o principal emprego, principal utilidade da ciclofoto endoscópica nas minhas mãos há muito tempo? É a associação com cirurgia de catarata. Se você comparar qualquer MIGS hoje, se você tiver acesso, e é fácil, está aqui um dos trabalhos, vou mostrar outros, aos resultados de todas as MIGS, a Stent, e depois tem Kahook, e tem GAT, e todos esses resultados são, ou se não inferiores, ou iguais a uma FACO ECP. E como é que a FACO ECP funciona da maneira que dizem que funciona bem na minha mão, mas não é que é na minha mão, porque todas as metodologias publicadas têm um defeito interessante que eu quero chamar a atenção aqui, importante que a doutora Juliana vai me dar esse respaldo, que ela tem muita experiência, ela mesmo se auto-intitula, eu acho isso muito legal, como mãe do ECP no Brasil, eu acho muito bacana isso que ela falou, e isso é porque é uma entusiasta com toda razão. Vejam só o detalhe técnico que não tem nenhum trabalho desses publicados que eu vou mostrar para vocês. Olha só, você, em primeiro lugar, a sonda da endoscopia tem que entrar no olho antes de implantar a lente. Isso é fundamental. A lente atrapalha a abordagem total da ciclofotocoagulação endoscópica. Vejam que essa depressão escleral que vai estar acontecendo, eu vou soltar esse vídeo, soltar o do lado também, ó, que é exatamente isso que a gente faz aqui do lado. Você expõe os processos ciliares, você expõe os vales entre eles, e eu estou dentro do saco capsular. Você fala assim, não, mas espera um pouquinho, e a zônula? Não, a zônula está depois disso. Por isso que quando, na metodologia de vários trabalhos, eles falam assim, que é mais fácil, né? Bem mais fácil. Você coloca a lente primeiro e depois você faz a ciclofoto endoscópica, você vai exatamente com a sonda no sulco ciliar e você tem a chance de lesar a zônula. E isso pode ter um deslocamento da lente, uma subluxação da lente depois. Aqui esse vídeo continua mostrando uma outra variável,
Veja só, eu estou dentro de novo do saco capsular. Olha o tamanho agora desse olho do processo ciliar. Olha o tamanhozinho dele. Você fala, mas beleza, eu pus o laser aqui. Olha que interessante a zona. Olha como é que... Só que essa zona, você está passando a sonda aí? Não. Eu estou com o saco capsular protegendo a minha sonda, né? Então, não tem como fazer lesão ou lesionar ou fazer ruptura desta zona. Mas deixo o vídeo rodar e eu vou mostrar para vocês o tanto que é importante a depressão escleral. Muito bem. Olha agora com a depressão escleral o que eu estou expondo. Parei o vídeo de novo. Olha o tanto de tecido que não seria fotocoagulado sem a depressão escleral externa. Então, isso é um procedimento de 2 mãos. Olha só o detalhe. Que, a princípio, é lógico, é prática. E que muita gente boa que eu conheço começou a fazer ciclofotoendoscópica e desistiu porque falou, não funciona. Mas, se você fizer só ali na cabecinha, no processo, na parte anterior do processo ciliar, você pode esquecer. Realmente, a pressão intraocular não vai mudar nada. Mas esse detalhe técnico é muito interessante. E comentando sobre, de novo, a literatura, olha só, mais essas fotos mostrando com a presença da lente, você não atinge todo o processo celular, a lente atrapalha, de novo aqui nessa foto. Então, tem que ser antes do implante da lente. Se você tiver lente dentro do olho, hoje já vou adiantar para vocês, eu não vou com a endoscopia via Parsplana, eu vou para micropulsado. Isso aí é outro assunto que a gente pode discutir se o doutor André Maia permitir depois. Isso é um vídeo que o Flávio me mandou de alguém que chama Tyson. Eu não conheço esse médico, não. Eu quero mostrar como ele faz aqui numa anestesia tópica. Primeiro, ele entrou na incisão do faco. Vejam que isso aqui, para mim, está muito largo. Ou seja, está muito grande essa incisão. Parece que é uma incisão 2.2, pelo jeito aqui, ó. E quando você coloca a substância viscoelástica, e aí ele vai introduzir a sonda aqui de endoscopia, percebam que eu permito que o viscoelástico escape, mesmo que ele tenha alta densidade, mesmo que ele seja aí coesivo e que me crie espaço, e eu tenho o colabamento, muitas vezes, da íris sobre o processo ciliar, e eu não tenho como fazer a ciclofoto completa. Então, de novo, ele é muito... pega só a parte anterior do processo ciliar, e não usa com aquela intensidade que eu mostrei para vocês a depressão escleral externa. Então, deixou muito tecido. Isso aqui atrás tem muita coisa que não foi fotocoagulada. Aí a redução da pressão intraocular aqui vai ser muito pequena, né? Então, isso é só um detalhe. E depois a gente discute mais na frente. Vamos ganhar tempo. Deixa eu ver se eu passo aqui o próximo slide. Bom, aqui um resumo de tudo que tem publicado de resultados de FACO-ECP. Vejam que a maioria, para não dizer, deixa eu ver aqui, esses aqui, a maioria, nenhum tem conflito de interesse até onde eu sei. E a gente mostra que o tempo de acompanhamento também é muito interessante, né? A gente tem a sorte de ter o maior número de casos aqui, ó, com um acompanhamento de 24 meses, né? Então, a diminuição da pressão intraocular, e principalmente no número de colírios após a cirurgia, é muito interessante. E é uma cirurgia que eu faço um ECP Plus, né, com in the bag technique, um ECP Plus, sem mexer no vídeo, né? Isso é que é muito importante. E agora, recentemente, eu quero chamar atenção para isso e eu quero que depois vocês leiam os métodos desse trabalho. Disse que houve aqui uma FACO-ECP, uma redução interessante aí da pressão intraocular, mas 60% desses pacientes depois tiveram falência do FACO-ECP depois de 3 anos. Se bem que isso é muito interessante. Se você pegar publicações de FACO-TREC, você vê que tem publicações de gente importante aí dizendo que 20% só funciona depois de 1 ano. Uma FACO-TREC, e realmente é uma coisa que eu não faço há muito tempo, e acho que é por aí. Mas os métodos desse trabalho, eles sempre fizeram ECP depois de implantar a lente. É onde eu quero chamar a atenção mais uma vez. Se coloca a lente e depois, se você fizer até 360 graus de ECP, você não vai mudar nada a pressão intraocular. A alça da lente não permite você alcançar a parte anterior da pars plana e se você tentar, você vai romper a cápsula e pode ter até vítreo vindo por ali e a lente descentrar depois, né?
Então, chamando a atenção para isso aí, metodologia é uma coisa muito importante em relação à técnica cirúrgica, né? Por que funciona na sua mão e por que não funciona na mão de outra pessoa ou vice-versa? Como essa outra pessoa ou eu estou fazendo a mesma coisa, né? Então, é mais ou menos por aí. Vamos só comentar uma coisa muito interessante agora, que a Academia Americana está com esse Dr. Wong Kim, ele veio falando, está no site da Academia Americana, do número crescente de pessoas combinando MIGS, que é exatamente esta possibilidade de você combinar um iStent com cirurgia de catarata e ECP, que é isso que eu tenho feito. Eu estou concluindo agora, eu já incluí todos os pacientes, ou seja, são 35 olhos num grupo de FACO ECP, 35 olhos num grupo de FACO ECP, mas a iStent Inject. Eu quero exatamente ver se o iStent acrescenta um pouquinho mais de redução de pressão intraocular ao procedimento de FACO ECP, que eu acho muito menos invasivo, inclusive, do que o iStent, né? Eu não deixo nenhum pedaço de aço ou de qualquer coisa lá dentro, nenhum device dentro do olho, né? Mas isso também é outro leque de discussão. Rapidamente, um vídeo mostrando como é que é o ICE Procedure, né? Que é chamado exatamente isso, iStent, Cataract Extraction e endoscopia. Depois da cirurgia de FACO, de novo lá, ó, in the bag, com a depressão escleral externa, olha o tanto que é importante aonde eu consigo fotocoagular, 210, 240 graus, né? Eu faço totalmente isso aí, você tem que fazer com 2 mãos, sem nenhum problema para a zona, de novo, implante da lente, e em seguida você vai preparar esse olho para, depois do miostático, para colocar 2 iStent Inject, como manda a técnica, né? Exatamente aí na parte mais pigmentada do trabeculado, que tem uma comunicação com o canal de Schlenn. Então, implantado o primeiro, você vai implantar o segundo e você espera um refluxo de sangue, mostrando exatamente que você está no lugar certo, né? Então, aqui está o refluxo de sangue. Esse refluxo de sangue aqui é lateral à stent, talvez esse não tenha sido bem colocado, mas aqui é a visão endoscópica disso. Então, isso é o ICE Procedure, que hoje a minha rotina, se eu tiver que fazer uma cirurgia de FACO ECP em alguém, né, que essa é a minha rotina, eu coloco 2 iStents, isso aí, não, sem a menor dúvida. Vamos agora para frente, mostrando que existe um trabalho retrospectivo falando sobre isso. Estimulo vocês a procurarem também, que concluindo nesse retrospectivo que o iStent diminui de maneira considerável ainda mais a pressão, quando comparado só com o grupo do FACO ECP, e nós temos aí conduzindo esse estudo prospectivo que em breve espero publicar. Comparado com o stent versus Karook, a gente só comentando que se você tiver aí o Karook tirando todo esse tecido, tem relatado até casos de ifema em pacientes com manobra de Valsalva anos depois. Então, eu acho que entre Karook e a stent, eu acho que preserva muito mais tecido um stent do que Karook, mas isso também é outro assunto. Só para concluir, eu queria falar alguma coisa sobre endocicloplastia, que é um tratamento, vejam esse ângulo aqui, essa configuração íris em platô, que você pode mudar isso quando fazendo a cirurgia de catarata. Existem trabalhos e controvérsia dizendo que um olho desse, mesmo retirando a catarata, você não muda o risco de glaucoma agudo por causa desta forma, né, do processo ciliar rodado anteriormente. E aí tá, eu quero que vocês percebam o quanto que o ECP diminui o tamanho desse processo ciliar e, lógico, puxa posteriormente a raiz da íris. Você tem uma modificação definitiva da raiz da íris e da configuração desse ângulo. E a gente tem como mostrar isso nesse slide aqui, olha só que interessante. Esse aqui, antes da cirurgia da FACO, né? Você tem o ângulo com a íris em platô, e depois o ECP, que não foi feito no ângulo temporal, o ECP continua a configuração, isso aqui é uma lente intraocular, já foi retirado o cristalino, e no outro lado que você fez a endocicloplastia, você teve uma modificação, uma abertura total desse ângulo.
Isso aí é mais uma aplicação, além, lógico, de você aplicar laser no processo ciliar, além de se modificar o ângulo, você tem uma diminuição da produção do humor aquoso e, com isso, uma redução adicional ou conjunta, né, da pressão intraocular. Isso aqui, uma publicação sobre isso do Brian Francis, né, muito interessante, também do grupo do Doheny. É fácil vocês pesquisarem isso. Então, a grande vantagem, de novo, da endoscopia. Então, nós falamos da endoscopia sobre a precisão da aplicação do laser no processo ciliar, da precisão da aplicação do laser entre a pars plicata, né? Diferente, totalmente diferente de uma abordagem transescleral. Agradeço muito a atenção de vocês. Desculpa se eu passei o tempo, André, mas é que eu queria dar ênfase a esses detalhes técnicos. Com você, André, Juliana, vocês todos aí. Obrigado. Francisco, foi realmente um prazer. A sua apresentação foi ótima. A gente teve algumas perguntas aqui, acho que uma delas você já até respondeu durante a sua apresentação. Talvez tenha uma que tenha faltado em relação à sua opinião pessoal em relação à diferença entre cicloablação com laser ou com crio, em relação a essa questão, como é que você coloca isso? Não, a crioterapia, né? A gente sabe, a ciclocrioterapia foi idealizada por Biet em 1950. Eu acho que é um procedimento, resumindo, você tem uma chance de ter atrofia do globo ocular em 40% e você tem uma chance de ter uma redução, se tiver alguma acuidade visual, em torno de 60% a 70%. É realmente um procedimento ciclodestrutivo, que vocês da retina também não sei se usam ou já usaram para diminuir a isquemia da retina periférica. E com isso você pode comprometer, se você atingir ali os processos dos nervos e vasos ciliares longos, levar o olho à atrofia. Então, a ciclocrioterapia, sim, sem dúvida nenhuma, ainda, se não me engano, ainda é o procedimento ciclodestrutivo mais utilizado em todo o mundo no serviço de saúde pública. Imagine um país da Índia ou África com muitos pobres, com muitos olhos cegos e doloridos. Né? Entre você fazer uma injeção retrobulbar de qualquer coisa, álcool, que também é horrível, né? Um pós-operatório desse, e você tiver um aparelho de ciclocrioterapia, sem dúvida nenhuma, eu acho que a ciclocrioterapia é mais humano, né? A morbidade do procedimento é muito maior. Então, essa é a minha colocação sobre a ciclocrio, sem dúvida nenhuma. Nunca, para você ter uma ideia, eu nunca apliquei, né? Eu nunca tive experiência, não tenho experiência nenhuma pessoal com a ciclocrio. Muito obrigado pela resposta. Eu acho que a gente pode prosseguir agora. Eu vou fazer a minha apresentação e depois a gente deixa as próximas questões que aparecerem para falar sobre elas no final. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência com cirurgia endoscópica. E uma das coisas que a gente tem usado de rotina é a cirurgia endoscópica adaptada e conectada com o sistema de imagem 3D, que pode ser tanto o da Alcon quanto o da Zeiss. O equipamento que a gente tem usado já há algum tempo é esse equipamento. Na verdade, nós temos dois. A gente tinha dois equipamentos. Um que era o E4 sem o laser, e havíamos também comprado há uns 10 anos atrás um equipamento E2 com laser, que inicialmente a gente usava com a tela que vinha com o equipamento, a tela analógica. Esse equipamento ele tem uma saída originalmente analógica e nós resolvemos então modificar essa saída analógica para uma saída digital, porque a gente viu que com o sistema analógico a gente não tinha uma qualidade de imagem, pelo menos para a cirurgia de retina, de forma satisfatória. Então optamos por conectar uma câmera GoPro modificada que tem uma conexão do tipo C-mount para que a gente pudesse aí utilizar na endoscopia. Então essa câmera é uma câmera que pode ser adquirida por qualquer pessoa.
ela custa por volta de 600 a 800 dólares, depende do modelo que a pessoa escolher, e ela pode ser adquirida nesse website ou diretamente na BH Foto e Vídeo, que é uma distribuidora mundial de equipamentos fotográficos. É uma câmera GoPro em que eles retiraram a lente de cima da câmera e colocaram esse encaixe que se chama C-Mount. E com esse encaixe C-Mount é possível utilizar as mesmas propriedades do endoscópio, basta retirar essa lente preta do endoscópio e encaixar na câmera GoPro, e aí você vai ter um endoscópio por um preço bem mais em conta que o atualmente é vendido no mercado internacional. Então, vocês estão vendo aí, essa lente é a lente que já vem com o equipamento e a gente encaixa então na GoPro, que é facilmente encontrada no mercado. Esse é o encaixe, esse é o número de série do qual a gente utiliza para fazer essa conexão com a GoPro. E essa GoPro vem já com essa caixinha, então a gente deixa na mesma caixinha já a lente da adaptação para fazer a conexão das fibras de endoscopia, um adaptador USB, e aí a gente consegue ir nos hospitais e em vários locais com um endoscópio que é do tamanho de uma mala de mão. E a gente conecta então a fibra de endoscopia na câmera GoPro. A câmera GoPro então ela na verdade tem outras opções hoje no mercado. A que a gente tem utilizado hoje de forma mais recente é essa da Sony, que é uma câmera de 4K de resolução com alta sensibilidade à luz. Mas ambas têm a mesma característica, elas possibilitam que se utilize a endoscopia sem a necessidade do equipamento endoscópico. Bom, mas se você tem só uma câmera, você precisa de uma fonte de luz. E a fonte de luz que a gente utiliza é do próprio Constellation, que é o equipamento que a gente tem para fazer cirurgia de retina. Então, a sonda de endoscopia ela tem a saída de luz, a qual encaixa-se perfeitamente na saída de luz do Constellation. Basta colocar a sonda lá e apertar a luz para que ela ligue. E funciona de forma realmente perfeita. Da câmera de GoPro tem uma saída HDMI output em que a gente conecta um cabo simples com a entrada HDMI input do Ingenuity. De tal sorte que a gente passa a ter numa única tela ambas informações. A informação do sistema de visualização pelo microscópio 3D com um sistema também endoscópico, ocupando então uma única tela, sem necessidade de a gente ter aí duas telas. Como é que vocês estão vendo? Então, algumas imagens que foram feitas pelo nosso fellow, o Dr. Renato, que hoje está no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo a qualidade da imagem. Eu diria que talvez seja, no mínimo, 2 ou 3 vezes melhor do que o atual sistema, que é analógico, que tem uma resolução mais baixa. Então, a gente tem as mesmas fibras descartáveis, ou semi-descartáveis, ligadas nesse sistema, que é um sistema que permite que a gente faça não só a cirurgia de retina, mas também os procedimentos de glaucoma. E vocês estão vendo na tela ao lado aqui a gente mudar da imagem do sistema anterior para o sistema Picture-in-Picture, ou a gente consegue dividir a tela na metade. Metade fica com o sistema do segmento anterior e a outra metade com a endoscopia. Esse aqui é uma comparação dos dois sistemas. Esse aqui à direita agora é o sistema analógico. Vocês estão vendo com a iluminação, realmente é muito escuro, o campo é pequeno. Esse é o sistema analógico ligado ao Ingenuity, e agora a gente passou para o sistema digital, que vocês têm uma resolução melhor e uma quantidade de luz também um pouco melhor do que o sistema analógico. Isso utilizando a mesma fonte de luz. Essa aqui é uma cirurgia que a gente tem feito muito nos nossos fellows, o Dr. Caio lá do Espírito Santo, que realizou essa cirurgia. A gente fez, um paciente que tem retinopatia diabética proliferativa com glaucoma neovascular. Então, a gente fez a colocação desse tubo via pars plana. Vocês estão vendo aí a implante do tubo após a remoção, a levantar o flap desse escleral. Coloca-se o tubo e aí, em seguida, a gente, com a sonda de endoscopia, verifica o posicionamento correto do tubo. E se porventura tiver necessidade de se realizar um pouco mais de vitrectomia, a gente pode complementar essa cirurgia com a própria sonda de vitrectomia posterior. Então, essa é uma vantagem que a gente tem de poder utilizar o sistema
endoscópico junto com a cirurgia de glaucoma. Aí, no final, a gente está fechando o olho com a cola biológica para evitar e reduzir a possibilidade de hipotonia no pós-operatório, que é muito comum em pacientes vitrectomizados. Esse é um caso que foi feito, inclusive hoje, por um dos nossos fellows também, o Dr. Rafael. Ele fez a cirurgia de vitrectomia, fez a panfotocoagulação, vocês estão vendo o laser ainda, são marcas brancas, e nesse sistema agora, na parte superior, você vê esse picture-in-picture, a presença, então, da sonda de endoscopia muito bem posicionada, aliás, da sonda o tubo, né, de ar médio muito bem posicionada na parte plana, sem tocar a cápsula ou sem tocar a retina. Então, isso é muito importante. A gente acredita que, ao se realizar um procedimento como esse, que a gente verifique realmente a posição desses instrumentais para que a gente não tenha tantos problemas. Essa outra cirurgia foi feita por um outro fellow nosso, o Dr. Hermano, aqui de São Paulo, que vocês estão vendo aqui, ao final da remoção do óleo de silicone, em que a gente fez aí a cirurgia, era um paciente que tinha tido um descolamento de retina, e ao final da cirurgia, a gente colocou aí a sonda de endoscopia para realmente verificar a base vítrea, isso que o Dr. Francisco falou realmente é verdade. Aí vocês estão vendo aí a sonda de endoscopia entrando via pars plana, que tem uma bolha de ar, a gente verifica a presença não de óleo de silicone residual. Vocês estão vendo aí uma bolha de ar que ele foi lá e removeu com a sonda de vitrectomia, e é possível fazer isso com bastante tranquilidade. Eventualmente, se tiver algum óleo de silicone residual, a gente pode remover aí com a sonda de vitrectomia. É possível também realizar o procedimento completo, a vitrectomia completa, em pacientes em que a gente tem dificuldade de visualização, por algum motivo, por alguma opacidade de meios. E isso vocês estão vendo aí nesse paciente que teve um descolamento de retina grave, vocês estão vendo a retina descolada, enrolada nela mesma, a presença ainda de perfluorocarbono residual da cirurgia prévia. Vocês estão vendo aí a gente fazer a cirurgia inteira de vitrectomia com apenas a sonda de endoscopia, ou seja, a gente não está fazendo a visualização direta pelo microscópio, e aí a gente consegue remover, olha, o perfluorocarbono que está sob a retina e sob a retina, e agora com as pinças vocês conseguem ver que a gente é possível remover não só o perfluorocarbono, mas também a proliferação vitreoretiniana, o PVR. Olha, vocês estão vendo aqui, é uma cirurgia que realmente dá trabalho, porque você perde um pouco a noção de onde você está, às vezes, você tem que realmente tomar muito cuidado em relação a isso. E agora a gente está colando a retina com perfluorocarbono, fazendo a retinectomia e aí na base vítrea em 360 graus, para diminuir a possibilidade de descolamento de retina recorrente. E aí vocês estão vendo, olha, a retina já assentada, com o perfluorocarbono, ainda tem um pouco de PVR na região aqui, e a gente retirou todo, olha, totalmente assentada, um pouco de sangue ainda, mas aí a gente remove esse vítreo anterior e essa retina anterior para diminuir a possibilidade de haver uma contração da base vítrea, o que pode levar a uma hipotonia e phthisis bulbi. Esse é um procedimento realmente muito importante. A gente tem visto aí alguns pacientes que fazem cirurgias e acabam descolando ou tendo uma hipotonia no pós-operatório por uma contração do vítreo anterior residual. Vocês estão vendo aí do outro lado também um vítreo residual que deve ser removido para que o paciente não tenha hipotonia. E aí é possível ver, olha, o corpo ciliar, esse vítreo, isso tudo feito 100% por cirurgia endoscópica. E um pouco mais para frente, tirando o coágulo de sangue que estava debaixo da retina, e vocês estão vendo agora fazer o laser com a endoscopia. A gente pode utilizar o laser ligado na fibra de endoscopia ou a gente pode usar o laser separadamente, que foi o caso desse paciente. A gente usou uma outra fibra de laser para que a gente pudesse aí fazer com um pouco mais de visualização. Aí tem um coágulo de sangue subretinino que restou, a gente teve que tirar isso aí que a gente não tinha visto, aí retirou todo esse coágulo. E o aspecto final da retina é bastante interessante, apesar de ser um quadro realmente muito ruim, mas pelo fato dele ter já um olho único e ter esse aspecto no final, a gente fica bastante satisfeito, podendo dar uma visão de pelo menos de movimento de mãos aí para ele e preservar esse olho para o futuro transplante se necessário. Vocês estão vendo aqui o nervo óptico e a mácula preservados. Outra coisa que a gente tem feito interessante é a possibilidade de ligar o sistema de endoscopia, ao invés de ligar no sistema 3D do Ingenuity,
é ligar no sistema digital, ligado no óculos, então você faz a cirurgia utilizando o microscópio e depois você coloca esse sistema hand-mounted, que é um sistema digital em que é possível, então, realizar a cirurgia endoscópica e ver os passos necessários, eventualmente no final da cirurgia. Então, esse aqui é o nosso anestesista, que a gente usou de modelo. Vocês estão vendo aqui um negócio que é só um plugin, então você fica com óculos e aí no final, quando você for fazer endoscopia, só encaixa esse sistema digital na cabeça do médico e ele vê no monitor pequeno o que está acontecendo lá dentro do olho do paciente. Então, isso é uma coisa interessante que a gente está trazendo aí de novidade. Então, uma das coisas que a gente acha que talvez ocorra não só a endoscopia ligada ao sistema 3D, mas a possibilidade de a gente utilizar outras formas de ver as imagens que são trazidas para a gente da sonda de endoscopia. Hoje, a sonda de endoscopia tem uma resolução relativamente boa. Eu acho que é possível trabalhar com um sistema de 20 Gauss, especialmente para cirurgias complexas de retina, mas é possível fazer hoje fotoablação, é possível fazer cirurgias menos complexas, ou só visualização do fundo de olho com o sistema de 23 Gauge, mas esses sistemas ainda não têm uma resolução ainda tão parecida ou igual aos sistemas que a gente está acostumado, que é o microscópio cirúrgico. Mas eu acredito que agora com o desenvolvimento e com as novas tecnologias que vão surgir, com o desenvolvimento agora da BVI, é possível que num futuro próximo a gente tenha sistemas digitais de endoscopia que possibilitam a gente fazer a cirurgia de forma mais eficiente. Eu acredito que, apesar de a gente ter esse sistema de endoscopia já há mais de 10, ou dizer, talvez 15 anos, eu acho que talvez agora, com a possibilidade de digitalização do sistema, ao invés de usar os sistemas analógicos, se a gente puder usar um sistema digital que talvez seja menos custoso e acessível para qualquer oftalmologista do Brasil que consegue comprar uma câmera GoPro por $800 e mais um adaptador de lente por volta de $2 a $3 mil, aí você tem realmente um sistema digital endoscópico que vai servir para você fazer uma boa parte desses casos, não só de retina, mas também dos casos de glaucoma, como já foi apresentado aqui. Por fim, eu vou apresentar um último caso para vocês. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Alô? Cortou? Alô? Estou ouvindo. Sim, a gente está escutando, estou vendo. Eu também estou vendo. Você vai mostrar o vídeo agora, né, André? Pronto. Alô? Acho que não estou ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Ah, aqui eu não estava me ouvindo. Estava desligado meu som, desculpa. Eu acho que a gente pode trazer algumas perguntas que tem aqui em relação à questão de um olho que já foi vitrectomizado, se a abordagem via anterior ou pars plana. Eu acho que depende muito do cirurgião que estiver fazendo a cirurgia, se ele se sentir confortável em fazer a cirurgia via pars plana, eu acho que talvez seja mais interessante, porque isso permite que ele tenha um acesso às estruturas posteriores de forma um pouco mais eficiente, mas eventualmente é possível também fazer via anterior. Mas é lógico que se você for fazer via pars plana, você vai precisar de uma cânula de infusão, porque ao momento que você introduz o instrumento dentro do olho, ele vai perder a pressão e isso pode dar um problema. Então você tem que ter pelo menos um mantenedor de câmera anterior ou você ter uma infusão ligada via pars plana para que você possa fazer de forma mais eficiente. Eu só vou agora mostrar para vocês caso que eu acho interessante, que é talvez para pacientes, para os médicos que têm, dá para ver aí a tela?
pacientes que são submetidos a... Esse é um paciente que tinha uma síndrome de uveíte, glaucoma e fema, com uma lente de 3 peças que estava no sulco, e aí pela UBM a gente sabia que essa lente estava tocando o corpo ciliar. Vocês estão vendo pela endoscopia o áptico da lente roçando o corpo ciliar, e isso a gente acreditava que era o motivo pelo qual ele tinha essa uveíte recorrente e hemorragia vítea recorrente. Vocês estão vendo aí de forma muito clara. Então a gente tira a lente. Como esse paciente era um paciente automíope, cuja biometria era para ser exatamente 0, a gente deixou ele afásico. Depois da remoção de todas as estruturas do saco capsular, foi possível verificar aí novamente é possível verificar a posição como está o corpo ciliar. Vocês estão vendo aqui é o corpo ciliar, e vocês estão vendo que não tem mais nada residual ali, é importante, e é possível até entrar na câmara interior. Vocês estão vendo o trabeculado aí, isso tudo via endoscópica. Então, eu não sei se é possível colocar um stent com endoscopia, mas talvez seja uma coisa interessante para se pensar. Aí depois vocês estão vendo aí a entrada. Realmente é um vídeo maravilhoso, digital. Esse é o sistema nosso digital, aí 4K. É possível ver as estruturas. Aí mais um resíduo de córtex do outro lado. E é importante retirar tudo para que o paciente não tenha uma uveíte. E aí no final ele acabou recebendo um stent, porque ele tinha esse glaucoma secundário. E esse aqui é um caso de um paciente que tinha tido um trauma ocular importante e estava com esse leucoma, já tinha sido feito várias cirurgias e infelizmente não era possível verificar como estava o status da retina dele, porque ele estava com ultrassom, com óleo de silicone, e o ultrassom não dava para a gente informações suficientes. Então a gente ficou na dúvida se valeria a pena não fazer um transplante de córnea junto com a vitrectomia. A gente colocou os trocatas e começamos a cirurgia, mas antes de fazer o transplante de córnea, resolvemos fazer a endoscopia. E, para nossa surpresa, o aspecto da retina era muito ruim. E a gente avaliou que talvez o risco de fazer uma troca de córnea com a possibilidade de ter evoluir mal era muito grande. E a gente optou, então, por não fazer o transplante de córnea. Então, aí a endoscopia servindo não só como forma terapêutica, mas como forma diagnóstica. Eu acho que para esse tipo de paciente e pacientes que são submetidos a ceratoprótese de Boston, acho que talvez fosse interessante, antes de fazer o transplante e colocar a ceratoprótese, fazer uma endoscopia, avaliar a mácula e o nervo do paciente, verificar se não tem nenhuma alteração que possa comprometer o resultado cirúrgico. Então, essa é mais uma utilidade da endoscopia para pacientes que têm alterações oftalmológicas. Acho que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, e eu me coloco à disposição, e acho que o Francisco e a Juliana também, a quaisquer perguntas que possam aparecer. Não sei se vocês querem mostrar algum caso, mas talvez a gente já esteja com a adiantada hora, temos pouco tempo ainda para terminar. Estão perguntando aqui se o valor da sonda é descartável, eu não sei dizer, talvez tenha que perguntar para o pessoal que vende a sonda. Acho que custa, não sei, acho que uns 18 mil reais. O sistema de gravação acoplado, eu uso o próprio Ingenuity, não há necessidade de ter um sistema. O Ingenuity grava as informações na tela, o que eu colocar dentro da tela ele grava para mim. Então eu não preciso ter nenhum sistema à parte. Mas eu posso gravar também a endoscopia diretamente na GoPro, se eu quiser. É só apertar o REC. Mas eu não preciso disso, eu gravo na tela do Ingenuity. Doutora Juliana, você quer apresentar seu caso? Vocês que mandam, não sei como a gente está de tempo. O tempo já está bem assim no limite, mas eu acho que dá para a gente apresentar, sim. Acho que seria interessante. Então vamos lá. O que vocês acham? Vamos? Vamos ver. O mais breve possível. Bom, aqui no interior, graças a Deus, a gente tem casos um pouco menos complicados do que aí. Vamos lá. Bom, tá passando? Sim. Então, tá bom. Então, essa é uma paciente de 67 anos que vem no consultório com uma queixa de baixa visão, principalmente no olho direito, uma paciente diabética que pertence a 2 anos, usando metformina e captopril, e ela tinha incisões de RK, tinha feito a cirurgia para miopia há 20 anos atrás,
e um histórico de glaucoma, tratando há 6 anos já, com combinação fixa de travoprost e timolol uma vez à noite. A acuidade visual nesse cílio direito era de 20/160, tinha uma catarata nuclear 2 cruzes subcapsular e as cicatrizes do RK. Tinha um ângulo aberto, uma refração de +0,5 com -4, chegando a 20/50, uma escavação no fundo do olho 0,706, pressão de 19 no dia da consulta e um PAN que chegava a 20/40. Essa é a retinografia da paciente, mostrando a escavação. O teste de sobrecarga hídrica, eu sempre gosto de fazer na minha prática clínica, uma pressão variando de 15 até 23 milímetros de mercúrio. O campo visual da paciente, mostrando já alguns pontos de perda de sensibilidade difusa. O OCT, mostrando também a escavação aumentada e também uma perda discreta da camada de fibras nervosas retinianas. Uma paquimetria boa de 575, microscopia especular normal também de 2.435 células. E aqui a topografia da paciente, devido às incisões, mostrando um pequeno abaulamento ali central. E aí nós optamos por uma lente tórica de 19, e aqui a gente começa o vídeo da cirurgia então. Então a endociclo, ela realmente tem sido a minha técnica de escolha para uma cirurgia combinada, e fiquei extremamente agora empolgada com os dados do Dr. Francisco em associar ao stent. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, Dr. Francisco. Mas o que eu gostaria de mostrar como a cirurgia é feita, né, as incisões ali de RK, você faz a catarata de uma forma normal, muito tranquila, e aí, como o Dr. Francisco falou também, quando a gente começa a endociclofotocoagulação, você tem que estar, na verdade, sem a lente, você vai ter um manuseio muito mais fácil do endoscópio. A técnica que eu utilizo é que a maioria das pessoas já utilizam, que é a técnica do over the bag. O que a gente faz é inflar bastante ali com viscoelástico, você acaba criando um efeito de íris em bombê, onde você empurra essa íris para baixo, põe a cápsula posterior para baixo, e a íris para cima, e aí você vem entrando com o endoscópio pela mesma incisão da facoemulsificação. Atualmente nós temos 2 tipos de sondas disponíveis no mercado. A gente tem a sonda reta, que você consegue fazer uma coagulação ali dos processos ciliares de mais ou menos 180 graus, e aí você tem a sonda curva também, que você tem uma movimentação maior. Com a sonda curva você consegue fazer um pouco mais, consegue fazer até 240 graus. Então aqui é a imagem da gente entrando com o endoscópio já dentro do olho. É importante você ter um assistente treinado para o equipamento também, para te ajudar a dar o foco na hora, a colocar a imagem na posição correta. E o movimento que a gente faz é exatamente esse que eu estou mostrando. Eu sempre gosto de começar assim de baixo para cima, onde você começa pegando ali um pedacinho da pars plana e vem subindo em direção ao processo ciliar. Então você vai jogar essa mira, esse ponto vermelhinho, que é onde o processo vai ser tratado, e depois você joga ali a aplicação do laser. Para você saber que o laser realmente está sendo bem aplicado, você tem que ver esse encolhimento ali do processo ciliar e do tecido, além também desse esbranquiçamento. Algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado durante a cirurgia é você ter cuidado com não chegar muito perto, você pode acabar explodindo esse processo ciliar e causando o que a gente chama de POP, ou seja, você vai explodir isso vai aumentar a sua inflamação no pós-operatório ou uma potência do laser muito alta também. E aí depois da sua endociclo, você faz o implante da lente, você termina a cirurgia na forma convencional. Então, quando você mostra uma cirurgia dessa para o paciente, você acaba mostrando para ele realmente as vantagens que ele tem, o paciente fica muito satisfeito no pós-operatório, porque você não está mexendo com a conjuntiva, você não vai aumentar esse astigmatismo, você não mexe com a esclera, você reduz uma série de complicações que a gente acaba tendo na trabeculectomia e é um pós-operatório realmente tranquilo. Esse paciente no 30º pós-operatório apresentou uma acuidade visual de 20/30, um cilindro de menos 1,5, chegando a 20/25 de visão, com 13 de pressão. Aqui a topografia teve até uma pequena melhora no padrão topográfico. E essa paciente está com 4 anos de cirurgia. Eu acabei vendo essa paciente agora no final do ano. Ela está com 1,25 de astigmatismo, na verdade, e com uma pressão de 15 e continua sem medicação nenhuma. Gostaria também de aproveitar e convidar todos para o nosso curso de imersão em glaucoma, que a gente vai ter aqui em Maringá,
provavelmente a data vai ser alterada devido ao corona, provavelmente será em outubro, mas nós já temos importantes palestrantes confirmados, inclusive o nosso querido professor Dr. Francisco, é uma honra receber aqui, e nós também teremos com certeza a endociclofotocoagulação endoscópica para estar difundindo a técnica aí para todo mundo. Obrigada. Tentei ser rapidinha. Foi ótimo, foi ótimo. Super rápido, Juliana. Obrigado. Muito bom. Talvez, Flávio, a gente pudesse encerrar, não sei, talvez 7h30 já tenha chegado no horário. Talvez, a menos que alguém queira fazer alguma observação. Eu quero fazer algumas considerações, André, bem rapidinho, baseado principalmente na sua apresentação, mesmo porque sobre o que a doutora Juliana falou aí sobre a técnica, eu concordo em tudo, não tem nada a acrescentar, tudo perfeito, como eu faço, mas eu queria chamar a atenção a todos, como o André colocou, a endoscopia, uma vez que você tem acesso à endoscopia ocular, né, André, você tem outra percepção cirúrgica do olho. Você tem, mesmo falando em posicionamento de lente, diagnóstico de nervo óptico com uma córnea opaca, principalmente em glaucoma congênito ou com uma córnea pós-traumática, que o ultrassom e a eletrofisiologia muitas vezes não te dá um prognóstico tão seguro para que justifique uma ceratoplastia penetrante. Então, a endoscopia, eu não sei se o André patenteou essas ideias dela do GoPro aí, porque, o Flávio, você perdeu espaço, amigo. Porque as ideias dele aí em relação a disponibilizar de uma maneira financeiramente mais viável para todo mundo a endoscopia, é fantástico, André. Então, vamos divulgar isso, porque isso pode ajudar muitos pacientes com essa visão do cirurgião bem mais completa com a endoscopia, né? Em absoluto, falando só em glaucoma e retina, mas como você citou muito bem, a parte diagnóstica e o prognóstico de vários olhos. Eu acho que para eles, da BVI, é mais interessante que todos tenham a possibilidade de fazer endoscopia e que utilizem as sondas que são semi-descartáveis do que realmente restringir o acesso pelo equipamento ser muito oneroso. Eu acho que isso é uma questão que eu acho que, inclusive, eu já falei com o próprio presidente da BVI, ele realmente achou essa ideia muito interessante, divulgar isso. É interesse da empresa fazer isso, de divulgar que mais pessoas utilizem, né? E isso acaba fazendo com que ocorra interesse no desenvolvimento de novas tecnologias. Eu acho que, dito que hoje está falando em 17.000, né, de resolução, talvez isso possa chegar a 40.000 pontos e de uma resolução melhor e que a gente consiga fazer realmente mais coisas, especialmente na área da retinologia, em que realmente a gente às vezes precisa ter um pouco mais de resolução para mexer em estruturas. Então, eu acho que isso acho que é uma necessidade de avanço. E uma coisa que você deixou claro, André, eu queria que você reforçasse o tanto que a falta de estereopsia não é um problema. Você lidou ali, você fez cirurgias muito delicadas, na retina tem vários detalhes e que sem estereopsia, muitas vezes a pessoa fala, não tem estereopsia, isso não é possível. Em absoluto, você pega ali o costume da lente, você vai aproximando, vai aprendendo e você consegue conduzir a cirurgia de retina com muita tranquilidade. Exatamente. Você aprende a usar o endoscópio e você tem outras informações que você tem, né, em relação à questão da proximidade, que a imagem fica maior e você consegue entender um pouco mais o que está acontecendo à medida que você utiliza e realmente não há necessidade de você ter... Seria bom se tivesse, mas já que não existe a possibilidade de ter estereopsia, é possível fazer se tem estereopsia. E é interessante falar que, assim, todos os meus fellows, mesmo fellows que estão começando, têm a oportunidade de utilizar endoscópio, mostrando que realmente a curva de aprendizado não é tão grande. Você consegue, aí, com 1 ou 2 cirurgias, já ter uma noção de o que está acontecendo dentro do olho. É importante que você não se perca no posicionamento em relação à questão da orientação vertical. À medida que você coloca a sua mão dentro da posição, dentro do plano horizontal, aliás, o plano horizontal normal, habitual, anatômico do olho, e aí fica muito mais fácil você se mexer dentro do olho, né? Talvez um dos maiores problemas que a gente tem visto é quando a pessoa às vezes coloca a sonda meio de lado e ela não sabe para onde que ela tem que ir, a mão vai para um lado, mas a imagem vai para o outro. Isso é no início, mas acho que como 2 cirurgias, qualquer médico que tenha um pouco de habilidade cirúrgica consegue fazer essa cirurgia. Posso fazer um comentário rapidinho?
Como vocês estão em centros maiores, principalmente o doutor André Maia, tem passado esse conhecimento para os residentes, mas o que a gente tem visto, às vezes, nos congressos, quando a gente faz o Wet Lab, infelizmente, a gente tem um pedaço muito curto para fazer isso. Então, o pessoal acaba entrando falando, isso é muito difícil, não consigo, não é para mim, mas não é assim, não. Quando eu fui aprender a técnica, na verdade, o pessoal da Endoptics que esteve aqui comigo, trouxe o aparelho, fiz vários olhos de porcos um dia, um colega experiente do meu lado, e no dia seguinte ele fez uma cirurgia, eu já fiz a segunda. Então, realmente, é bem tranquilo para aprender também. Realmente, o que o doutor André falou, uma pessoa que tem um pouquinho de noção ali em cirurgia, uma mão legal, acaba pegando a técnica bem rapidinho. Porque, às vezes, o colega do interior quer aprender, não fala, não, como eu vou aprender isso? Então, acho que a empresa também disponibiliza isso, que é uma coisa bem bacana e que facilita para o aprendizado. Bem lembrado, doutora Juliana, bem lembrado, doutor André. Essa é uma questão que sempre chega para a gente, né? A curva de aprendizado, né? Como é que eu vou aprender a executar essa técnica, né? Que os cirurgiões sempre perguntam para a gente. E é bom vocês falarem disso, que realmente a curva não é tão complicada assim, né? Muito obrigado. Talvez a gente pudesse encerrar agora, Flávio, que tal? Já são 7. Tá ok, 7h40, né? Algum comentário, François? Acho que não, podemos. Não, na verdade, só muito obrigado a gente. Não sei se talvez o Antônio quer fazer também uma conclusão para dizer a disponibilidade do Endolaser, se a gente quer saber exatamente como contactar ele, se tem pergunta a nível de serviço, qualquer coisa. Acho que vale a pena que o Antônio também faça a sua conclusão. Ok, boa noite a todos. Nós temos sondas sobre encomenda, né? Inclusive, eu me coloco à disposição, já coloquei no chat ali o site da iHome. Se quiserem, eu também vou colocar meu telefone. Estou colocando aqui já agora, que pode ser contactado por WhatsApp, mas pelo site da empresa dá até para entrar lá em Endoptics e pegar, tem até um WhatsApp para encomenda, etc, etc. Tá? Eu me coloco à disposição, agradeço a todos os palestrantes, estamos... Me dá só mais 15 minutos, eu queria só fazer um comentário. Por favor, vocês da parte comercial da Endoptics, não se comprometam e não tentem vender resultado em relação a glaucoma, principalmente. Essa abordagem, desde o início, foi errada. Essa abordagem incluiu, muitas vezes, a informação que é um procedimento livre de complicações. Isso é muito ruim para nossos pacientes. Por quê? Porque os médicos, quando começam a fazer uma técnica dessa e percebem que não é uma mil maravilha, quer dizer, nada em glaucoma e aí desistem, eles perdem a grande oportunidade de ter um grande aparelho, uma grande técnica na mão para ajudar muita gente. Então, essa parte comercial de vocês têm um excelente aparelho na mão. As publicações estão aí, os trabalhos científicos vão se responsabilizar, as escolas, sobre os resultados. Mas não vendam resultados, né? Não tentem essa abordagem, porque isso já deu errado lá do início. E isso queimou uma técnica maravilhosa. Eu comentei isso com a doutora Juliana em outro dia. E isso está na mão de vocês. Eu acho que vocês têm um aparelho, mostrem como usá-lo. O doutor André mostrou como usá-lo. Agora, resultado, por favor, deixa que o pessoal lá, os médicos envolvidos em estudos, né, sérios, prospectivos, mostrem isso com o tempo. Esse é o meu recado para vocês. Ok, muito obrigado, então. Antônio, tem como você... Eu queria até adicionar isso, doutor, que eu falo que nós como comerciais, eu pelo menos, a conduta da nossa empresa é sempre, eu não vendo o produto, eu tenho referências. Então, com relação ao resultado, eu tenho referências. Eu uso, se o senhor me permitisse, eu sempre esteve disponível, e eu sempre usei o senhor como referência, os resultados da doutora Juliana, mas não depende o que a gente tem é acesso e disponibilizar uma técnica para que vocês tenham acesso a mais uma opção com os resultados que tem na literatura, como o senhor comentou. Eu uso referências.
Essa é a ideia. Perfeito. Ok? Obrigado mais Tá. uma vez por reforçar isso. Maravilha. Obrigado, doutor Francisco. Obrigado, doutora Juliana. Obrigado a todos que estiverem com a gente, que estiveram nos ouvindo, né? Cadê o André? Como é que eu falo tchau pro André? Ele já foi embora? Cadê o André? Não, estou aqui, ó. Ô, André. Oh, Francisco. Obrigado, viu, gente? Obrigado a você. Obrigado, gente. Um Tchau, abraço. tchau, gente. Tchau, Tojana. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado a todos. Boa noite.